Olá, passar o vídeo aqui no próximo conteúdo, então, só lembrando que a gente viu aqui do capítulo 9. São duas representações de números inteiros, que é o sinal magnitude, que a gente já viu, e agora entra o complemento de 2, que é a segunda representação. Para o sinal magnitude, a gente viu as 4 operações: soma e subtração, a multiplicação e a divisão, que foi os 2 exercícios aí de arquitetura. Aqui para o complemento de 2, a gente vai, mesma ideia, né? Soma e subtração, multiplicação e divisão. A diferença aqui é como a gente representa os números, né? Então, o complemento de 2 também vai utilizar o bit mais à esquerda para representar o sinal. Só que o que muda do complemento de 2 para o sinal magnitude é como os outros bits são interpretados, né? Se um número é positivo, eu vou ter o número mais à esquerda como sendo zero, e o restante do número é a mesma ideia. Então, se eu pego aqui 10, esse número aqui vai ser o mais 2. Então, esse zero aqui representa que o número é positivo. Se o número é negativo, eu vou precisar representar isso no que é chamado complemento de 2. Né? Para fazer isso daí, eu pego, por exemplo, 2 aqui em cima e vou fazer inverter ele. O que é inverter? Fazer o complemento binário. Ou seja, pego esses 5 números aqui, se é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Então, com o 0 lá de cima fica 1, 0, 1, 1, 1. Terminei de fazer esse complemento binário, eu somo 1 nesse número. Então, se eu somar 1 nesse número aqui, eu vou ficar com 0, 1, 1, 1, 1. E esse número aqui é o menos 2 em complemento binário. Lembrando que eu tenho que pensar na quantidade de bits. Então, aqui eu estou usando 5 bits para representar um número. Se eu estou usando 5 bits para representar um número, esses 4 bits aqui representam a magnitude do número. Porque o bit de sinal é o bit mais à esquerda. Então eu tenho que tirar ele da quantidade de bits para representar o número em si. Então aqui é um outro exemplo mostrando isso daqui, né? Se você tem aqui o mais 45 em decimal, você pega esse número aqui representado com 7 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu faço para chegar no menos 45, que é o número de baixo? Fazendo o complemento binário. Então, 1 de cima vira 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, e somo 1 nesse número. Somando 1 nesse número, você vai ter a representação aqui de baixo. Ó. 0 com 1 aqui dá 1. Esse 1 desce. O 0, 0, 1, 0, 1 só repetiu. Então, esse número aqui é o menos 45. Se eu fizer o inverso, se eu pegar aqui de um número negativo, fazer a mesma ideia, complemento binário bit a bit e soma 1, eu também chego no mais 45. Então aqui, ó, desse 1 aqui de cima, complemento binário é 1 vira 0, é 1 vira 0, 0 vira 1, 1, 0, 1 e 0. Somando 1 nesse número aqui, você vai ter aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, opa, aqui é 1, aqui é 1 e 1, 0. Então é o mesmo número aqui de cima, ó. Esse mesmo número aqui é o mesmo aqui de baixo. Então, aqui para falar aqui do mais 45 eu chego no menos 45, fazendo complemento binário bit a bit, somando 1, e do menos 45 também chego no mais 45. Né? Então, algumas características aqui dessa representação. O intervalo de números que eu consigo representar. Você tem uma forma para calcular isso daí, de acordo com a quantidade de bits, que é o n. A quantidade de representações de zero. Lá no sinal magnitude a gente tinha 2, aqui a gente tem só uma.
Para fazer a negação, faço o complemento, aqui ele chama de complemento booleano, mesma ideia, de cada bit correspondente, depois somo 1 e esse é o resultado. Se eu quiser aumentar a quantidade de bits, acrescenta posições à esquerda e preenche com o valor de sinal original. E aí tem duas regrinhas para fazer as somas e subtrações, que é a regra do overflow e a regra da subtração. Aqui uma representação com 3 bits. Né? Então, com 3 bits, eu vou conseguir representar todos esses números aqui. Então, por exemplo, se eu pego o mais 3 é 0,11, fazendo o complemento binário, você fica com 100. 100 mais 1, você gera o 101, que é o menos 3 aqui. Dois casos especiais nessa representação. Um é quando eu pego o caso especial aqui do 0. Né? Vamos usar essa mesma tabela aqui para fazer isso daqui. Então, se eu pegar aqui, ó, esse número, que é o 0, e fazer a inversão dele. Então, o número original é isso daqui, 3 zeros. Invertendo, fazendo o complemento binário, 1, 1, 1. Somando 1 nesse número, você gera aqui, 1 e 1 dá 0 e vai 1, dá 0 e vai 1, dá 0 e vai 1, e gerou esse vai 1 aqui a mais, ó. Qual que é a ideia? Eu peguei aqui o mais 0 e estou tentando inverter o sinal. Só que eu gero esse número aqui com esse bit em amarelo aqui, ó, que é considerado um estouro e é ignorado. Porque eu estou saindo de mais 0, eu tenho que chegar no mesmo número, que é esse mesmo número aqui, ó, os 3 zeros. Esse é o primeiro caso especial que ele fala aqui, ó. Certo? Aqui ele só faz isso aí com mais bits, com 8 bits, se não me engano. Então, o estouro é ignorado. O segundo caso especial, vou usar essa mesma tabela aqui para fazer isso daí. Aqui, só dar uma limpada aqui. O segundo caso especial é quando eu pego, por exemplo, o menos 4 nesse exemplo aqui e vou tentar chegar no mais 4. Né? Então, pegando esse menos 4 aqui e tentando chegar no mais 4. Então, o menos 4 é 100. Fazendo o complemento binário, dá 0, 1, 1. Somando 1 nesse 0,11, dá 1, dá 0. E vai 1, dá 0. E vai 1, e gera o 100 de novo. É como se eu tentei sair do menos 4 para chegar no mais 4, só que eu cheguei no 100 de novo, que é o próprio menos 4. Qual que é a ideia disso daí? Por que esse é um caso especial? Por causa da quantidade de bits que eu uso para representar isso daqui. Então aqui, por exemplo, eu estou usando 3 bits para representar um número. Com 3 bits, eu tenho 2 elevado a 3 possibilidades, que me gera 8 possibilidades, que são essas 8 aqui. Dessas 8 possibilidades, uma é o 0. Eu vou riscar aqui em amarelo. Então o 0 está aqui, das 8 possibilidades. Sobrou 7 possibilidades. Só que você tem números positivos e números negativos. Qual que é a ideia aqui? A faixa de representação é desigual. Porque eu represento 3 números positivos e 4 números negativos. Por isso que, se eu pegar aqui com 3 bits, o menos 4, tentar chegar no mais 4 com 3 bits, eu não consigo, eu chego no mesmo número. Porque a faixa de valores é desigual. 2 a 3, que é 3 bits que eu estou usando nessa representação, gera 8 possibilidades, tira uma, que é o amarelinho aqui, que é o 0. Sobra 7 números possíveis para você representar. Do 7, você tem que dividir em positivo e negativo. Então, o negativo acaba ficando com um número a mais. Por isso que aqui com 3 bits, eu vou de mais 3 até menos 4. Então, tem 4 números negativos e 3 positivos. Né? Então, aqui ele fala lá como fazer isso daí, como fazer a negação do número, e os dois casos especiais aqui. Ó. Quando você pega tudo 0, né? Lá eu mostrei ali com 3 bits, se eu pegar aqui com 8 bits, mesma coisa. Ó. Esse número aqui é o 0, inverto, gero esse número aqui, somando 1, gera esse daqui com um estouro a mais. Estouro
é ignorado. Então, parti do zero, cheguei no zero. E o segundo caso especial aqui com 8 bits seria esse número, né? Igual lá no menos 4, que era 100. Então, aqui eu aumentei a quantidade de bits, esse número aqui representa o menos 128. Se eu inverto, eu chego nesse número, somando 1, chego nesse mesmo número, que é também o 128. Né? Por isso daqui, ó, quantidade desigual de números positivos e negativos. E aí as duas regras para fazer soma e para fazer subtração. Né? A primeira é a regra do overflow. Então, se dois números são somados, ambos são positivos ou ambos são negativos, ocorre overflow se somente se o resultado tem o sinal oposto. Então, essa é a regra do overflow. Olhando aqui nos números, estou somando o que bateria naquele caso ali. Estou somando dois números, como ele fala. Somando dois números, ambos são positivos ou ambos são negativos. Esse caso aqui, ambos são positivos. Esse caso, ambos são negativos. Aqui também, ambos são positivos e ambos são negativos. Então, bate no caso ali da regra do overflow. Os dois primeiros aqui, eu vou colocar em amarelo antes. Você faz uma soma, então você está pegando aqui, menos 7 mais 5. Somando direto, você já vai gerar o resultado que é o próprio número. Né? Então, ou com um número negativo em cima aqui, que é o menos 7, e mesma coisa aqui. Se você somar menos 4 com 4, você gera direto aqui o resultado, ignorando o estouro. Nos casos aqui da regra do overflow, você tem aqui, se eu estou somando dois números, ambos são positivos, que é esse número. Nesse caso, não deu overflow, então o resultado já está direto. Né? Mesma coisa aqui. Aqui você está somando dois números, ambos são negativos, menos 4 e menos 1. Você somou os dois números aqui e o bit de sinal deu 1. O bit de sinal dos dois aqui é 1, porque os dois são negativos. Então é esse 1 aqui e esse 1 de baixo. E fala, somando dois números, ambos são positivos ou negativos. Negativo é o caso daquele. Overflow acontece se o resultado tem um sinal oposto. O resultado deu sinal 1, que é esse 1 aqui, e esse vermelhinho aqui. Então, ignora o estouro. E os últimos dois casos aqui, estou somando dois números, ambos são positivos. Somei, fiz direto a soma. Overflow acontece se o bit de sinal tem oposto. Então aqui, você está somando dois números positivos. Como que eu sei que é positivo os dois números? Por causa desse zero aqui e desse zero de baixo. Então você está somando dois números positivos e o resultado dá negativo, que é esse 1 aqui. Então isso, overflow. Mesma coisa aqui, estou somando dois números, esses dois 1s representa que os dois números são negativos. Só que o bit de sinal, que é esse quarto bit aqui, deu positivo. Então, overflow. Essa que é a ideia da regra do overflow aqui. E a regra da subtração, ele fala que quando você precisar fazer uma subtração de um número, pega o complemento de 2 do subtraindo e soma o minuendo, nessa nomenclatura aí. Então aqui, por exemplo, esse primeiro caso aqui. Aqui eu estou fazendo, a operação que eu quero fazer em decimal é 2 menos 7. Então, 2 positivo menos 7 positivo. Qual que é a ideia da regra que ele fala aqui? Em vez de fazer o 2 menos 7, eu vou inverter o sinal do número de baixo. Então, o 2 mantém o sinal dele. Invertendo o sinal do número de baixo, eu vou ficar com menos 7. E em vez de fazer uma subtração, que era o que eu queria fazer, agora eu faço uma soma. O resultado, você vai ter o mesmo número, que é o menos 5. Aí, como aqui eu estou fazendo uma soma, cai na regra do overflow, de novo.
Então, aqui, por exemplo, estou fazendo 2 menos 7. Só que a operação você acaba fazendo 2 mais menos 7. Direto você gera o resultado. Aqui no segundo, 5 menos 2. Só que você acaba fazendo 5 mais menos 2. Gera um overflow, overflow é ignorado. No terceiro aqui, ó, eu estou fazendo menos 5 menos 2 positivo. Só que você acaba fazendo menos 5 mais menos 2 positivo. Gera um overflow, é ignorado. Aqui, estou fazendo 5 menos menos 2. Você acaba fazendo 5 mais 2. Direto dá o resultado. Aqui, os dois últimos, estou fazendo 7 menos menos 7. Né? Então, na verdade, você vai fazer 7 mais 7, que me dá o overflow, porque cai na regra do overflow. Estou somando dois números, ambos são positivos, esses dois números, só que o bit de sinal deu negativo. Então, está aqui, gera overflow. Aqui, estou fazendo menos 6 menos 4 positivo. Só que, na verdade, você vai fazer menos 6 mais menos 4. Os dois números são negativos. Cai na regra do overflow. 1 e 1 aqui. O bit de sinal deu positivo. O overflow aqui também. Então, a ideia de você fazer soma e subtração cai sempre nessa regra aqui. Tem que observar essa regra do overflow. Quando os dois números são positivos ou negativos, vai acontecer o overflow se o resultado tem o sinal oposto. E quando eu quiser fazer uma subtração, na verdade você vai fazer uma soma, né? Que é o exemplo ali. Ó. Eu quero fazer essa operação aqui. 5 menos 3, você vai inverter o sinal do número de baixo. Então, vai virar menos 3. E vai fazer uma soma. Então, somando esses dois números aqui, você tem o 2 direto. Então, a soma e a subtração é feito desse jeito, seguindo essas regrinhas. Aí, a multiplicação tem um algoritmo parecido com esses exemplos que a gente fez no Excel da multiplicação e da divisão de sinal magnitude. Então, eu vou passar depois um outro exemplo com isso daí, aí mostrando no Excel como fazer essas operações. E a divisão, ele usa aquele mesmo algoritmo, que é o algoritmo por restauração. Só que aí, como aqui nesse algoritmo ele tem uma subtração aqui, ó, para fazer essa subtração, ele acaba fazendo uma soma primeiro. Então aí só vai mudar o formato de como a gente usa isso daqui. Eu vou passar depois um outro, provavelmente na aula de segunda, para fazer uma aula ao vivo explicando esse conteúdo aqui de multiplicação. Como aqui eu já preciso fazer soma e subtração pelo algoritmo aqui de multiplicação, aí a gente acaba praticando a soma e a subtração nesse algoritmo aqui. Aí vou passar um exercício desse de multiplicação aqui e o de divisão, como a gente já fez, não vou pedir exercício, certo? Então, provável aí da aula de a gente fazer uma aula ao vivo segunda explicando esse conteúdo aqui de multiplicação, certo? Vou passar o vídeo aí já para vocês, certo? Mas